Vem comigo, meu amigo, minha amiga, este é o canal Informa Tudo, nosso site informatudo.com.br e também o nosso YouTube, que é o @InformaTudo. Vai deixando o like, já se inscrevendo, acionando o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Já pensou virar uma árvore depois da morte? Essa ideia existe! Olha só, aí na imagem pra você, eu vou contar tudo pra você agora e também trazer a opinião da igreja com relação a essa ideia de, após a morte, não colocar mais as pessoas falecidas no cemitério e sim transformar cada pessoa em uma árvore, mais ou menos isso, né? Dentro desse casulo que você tá vendo aí na imagem. Então vem comigo, vai se inscrevendo no canal, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Essa é mais uma informação aqui no canal, tem muita coisa legal, muita coisa interessante todo dia pra você, é só ficar ligado. Roda aí a vinheta, depois eu volto com essa informação na íntegra pra você. Esta informação está no nosso site, que é o informatudo.com.br. Deixa eu colocar ele na tela aqui para você. Este é o nosso site, você acessa e aqui tem as categorias para ver essa notícia. Aí você vai aqui nos assuntos gerais, notícias gerais, e você vai encontrar. Aqui está. Já pensou em virar uma árvore quando você morrer? Tá aí os idealizadores dessa ideia, no mínimo inusitada, no mínimo estranha, mas claro que é interessante. Essa ideia vem da Itália, né? E como eu disse, é no mínimo bastante interessante. Vou trazer aqui fotos então e a opinião da igreja sobre o assunto. Na oficina de um artesão à beira do cemitério Campo Verano, em Roma, na Itália, 2 designers trabalham para reviver o que consideram uma arte moribunda, o enterro. Ao contrário dos pedreiros que fazem as lápides e memórias do cemitério, Anna Citelli e Raoul Bretzel estão fabricando cápsulas funerárias biodegradáveis. Olha só. Seu protótipo é um sarcófago em forma de ovo que pode conter um cadáver em posição fetal. Uma árvore jovem escolhida com antecedência pelo falecido será plantada sobre a vargem no lugar de uma lápide. Citelli e Bretzel imaginam um futuro onde florestas sagradas coexistam com cemitérios. Olha que imagem bonita, não dá para negar que a questão da floresta sempre é bastante lindo, bastante bonito, né? As cápsulas funerárias fazem parte de um amplo movimento focado em práticas de enterro verde, que usam materiais decomponíveis e evitam o uso de produtos químicos de embalsamento. Um número crescente de cemitérios católicos oferece enterros verdes, mas o faz enfatizando como as práticas e as motivações por trás dessa escolha devem coincidir com a fé católica. Abre aspas. Ao enterrar os corpos dos fiéis, a igreja confirma sua fé na ressurreição do corpo e pretende mostrar a grande dignidade do corpo humano, como parte integrante da pessoa humana, cujo corpo faz parte da sua identidade. Fecha aspas, disse uma instrução sobre o enterro e cremação emitida pela Congregação para a Doutrina da Fé, lá em outubro do ano passado. A Igreja Católica disse, abre aspas, não pode, portanto, tolerar atitudes ou permitir ritos que envolvam ideias errôneas sobre a morte, como considerá-la a aniquilação definitiva da pessoa, ou o momento de fusão com a mãe natureza ou o universo, ou como uma etapa do ciclo de regeneração, ou como a libertação definitiva da prisão do corpo, fecha aspas. Tá aí, né? Como sempre, quando envolve opiniões humanas, né? Jamais será unânime. Já vai comentando aí, deixe seu comentário sobre o que você tá achando dessa questão. Você toparia essa ideia de ser enterrado dessa forma, como você tá vendo aí na imagem? É, no mínimo, sem dúvida, bastante interessante, né? Adoraria interagir com você, com a sua opinião sobre esse assunto. Bom, dando sequência por aqui, os fabricantes italianos de vagens, que batizam sua empresa de Cápsula Mundi,
em latim seria vagem da terra, ou de terra, dizem que o processo de enterro deve refletir os processos naturais do mundo, com a morte e a reciclagem de materiais biológicos por outros organismos. Abre aspas. Somos terra e à terra voltaremos. Palavras do Bretzel, ecoando as palavras do livro do Gênesis, ditas durante a distribuição de cinzas na quarta-feira de cinzas. No entanto, Cápsula Mundi foi inspirada não pelo catolicismo ou pela espiritualidade da nova era, mas por uma crítica da cultura moderna. O consumismo, com os muitos confortos que oferece, levou as pessoas a pensarem em si mesmas como fora da natureza, do ciclo biológico da vida, e assim as encorajou a neutralizar o processo natural de decomposição por meio de embalsamento, palavras do Bretzel. Isso é verdade, né? Hoje em dia estamos tão envoltos no smartphone, né? Nos aparelhos, né, eletrônicos aí, que realmente parece que nós não somos da natureza, né? Que nós somos algo artificial, ou vivemos pelo menos em volta de algo artificial, então tem um pouco de lógica essa questão. Mas vai comentando aí, qual é a sua opinião? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E acesse nosso site, hein? Nosso site além... Tem mais, hein? Fica aí, tem mais imagens para você. Nosso site tem muita informação geral, tem esportes, falamos de cinema e muito mais aqui para você. Olha como ficaria mais ou menos essa questão da Cápsula Mundi. Como eu disse no começo, é no mínimo, com certeza, bastante interessante, né? Confesso que estou gostando dessa ideia, hein? Abre aspas, antigamente os monges eram enterrados no claustro do seu convento. Eram enrolados em um lençol, mas deitados no chão, disse ele. O padre da Opus Dei, Paul O'Callaghan, especialista em ensino da igreja sobre questões do fim da vida e professor da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, disse que os métodos funerários geralmente indicam atitudes subjacentes sobre a vida após a morte. Os cristãos reconhecem com toda a humildade, entre aspas, né, com toda a humildade, que o corpo tem que voltar de onde veio, voltar para a terra. Palavras do O'Callaghan. Observando que as palavras humano e humanidade, ou melhor, humano e humildade, vêm do latim da palavra humus, que significa terra. E ele segue, abre aspas, a prática cristã autêntica é o enterro, seguido da decadência natural. A eventual ressurreição do corpo, prometido no credo, será fruto da intervenção divina, palavras de Callaghan. O padre disse que entende por que os católicos podem ser motivados a serem ecologicamente conscientes ao planejar sua morte e enterro. O enterro é mais ecológico do que a cremação, argumentou o Callaghan, porque o solo pode tirar do corpo o que ele quer, em vez do corpo ser queimado e aquecer na atmosfera, onde a maior parte do material orgânico é realmente perdido e é transformado em CO2. Tem essa questão da cremação também, que é muito comum, principalmente nas cidades maiores, né, cidades grandes. E aí tem a questão, hoje se fala muito em meio ambiente, tem a questão com certeza da cremação e a questão desses gases indo então para a atmosfera. Eu já vou aqui colocando minha opinião, né? Eu acho que o corpo, a alma, digamos, vai para o céu independente de como você for sepultá-la. Não vejo diferença alguma, né? Na minha opinião, né? Não vejo diferença alguma se você colocar num cemitério ou se você colocar dessa forma biodegradável. Imagina uma floresta inteira cheia desses... Claro que é controverso, como eu já falei antes, os pensamentos humanos vão divergir bastante, né? Mas confesso que eu acho bem interessante essa ideia. Já finalizando aqui o vídeo, vou trazer mais algumas informações. O Callaghan também adverte os católicos a entenderem a filosofia subjacente a algumas iniciativas ecológicas de sepultamento. Olha só, ele fala, abre aspas, quando você está promovendo algo que lida com a morte e o enterro, normalmente você tem uma antropologia, você tem uma visão do que são os seres humanos, como eles funcionam e para onde estão destinados. Existe um elemento religioso, quer você goste ou não, fecha aspas. Para Citelli, a verdadeira imortalidade é retornar à natureza. É aí que ocorre o compartilhamento e a continuidade da vida.
porque a transformação das substâncias do material orgânico dá vida à morte. Na visão católica, quando uma pessoa morre, não é apenas que uma parte da vida desapareceu e agora pode se misturar no solo, nas árvores e nas plantas, palavras do Calham. Essa pessoa em particular, que viveu neste corpo em particular e que foi amada como pessoa nesta forma particular, estará sendo lembrada. E daí entra essa questão, né, de ter um local, então, que hoje é o cemitério, e aqueles que optam pela cremação acabam muitas vezes levando para casa, né, uma amostra das cinzas da pessoa, depois pode jogar em algum lugar, enfim. Aí entra, claro, a crença de cada um, né? Olha só como ficaria, né? A primeira imagem, o ovo branco ali, que é a cápsula, depois ela é enterrada e é colocada, então, essa árvore que a pessoa já escolhe ainda em vida. Porque os corpos dos cristãos receberam a Eucaristia durante suas vidas, eles foram portadores de Deus, disse o padre. Um cadáver deve ser visto não apenas como algo amado por outras pessoas, mas também do ponto de vista religioso como algo sagrado, fecha aspas. Como as propostas para enterros ecológicos variam de país para país, os bispos e as conferências episcopais precisam examinar a antropologia, a escatologia e a teologia por trás dessas diversas iniciativas, disse ele. Para o Calham, as questões importantes são, abre aspas, existe uma afirmação real do corpo humano como um portador do Espírito Santo? Existe um elemento claro do nome da pessoa? A comemoração não é apenas da natureza, mas da pessoa e da vida que viveu? Como é representada a crença na ressurreição? Muitas vezes isso é representado por uma lápide com uma cruz, que representa o poder e a salvação conquistados por Jesus Cristo, disse ele. Um simbolismo comparável, juntamente com o nome e as datas de nascimento e morte do indivíduo, teria de acompanhar qualquer forma cristã de enterro verde. Há uma mensagem muito poderosa de concretude daquela pessoa em particular que morreu nesta situação particular e seu nome e a data. O lugar está lá, a cruz está lá, há algo que fala com as pessoas nisso, fecha aspas, disse ele. Deixa eu colocar aqui a última imagem que eu tenho, que é uma imagem bem interessante. Justamente essa aí mesmo, né? Essa imagem que está na tela. Essa aqui é a última imagem. Você então que está assistindo esse vídeo viu aqui várias opiniões e formas de pensar sobre o assunto, né? Agora quero saber então a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, será um prazer interagir com você. Olha a imagem aí, né? Como funcionaria. Claro que nessa imagem o corpo está ali nos galhos, mas aí estaria errado, não aconteceria isso, né? O corpo ficaria ali na parte de baixo, mas enfim, né? Então deixe sua opinião. Deixa o like também, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos todo dia para você trazendo informação. É o canal Informa Tudo aqui na internet. Meu nome é Ariel Selba e agradeço a sua audiência. Valeu, obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Aguardo você, aguardo a sua inscrição.